escuta aqui, eu não quero dar a minha chupeta pra Papai Noel nenhum, pra criança carente nenhuma, eu quero minha chupeta de volta. Onde você guardou? A chupeta, quando você deve retirar? Quanto antes, melhor, né? Porque ela tem impactos ali na formação, não só dos dentinhos, mas na formação de toda a musculatura respiratória, né? Do rosto. Mas a estratégia para retirar a chupeta tem uma série de possíveis estratégias. O ideal é que a gente substitua o aconchego da chupeta por algum outro tipo de aconchego. Então, ou algo que interesse muito a criança. Então, a gente pode fazer com a chupeta o que a gente faz quando a gente quer fazer, por exemplo, um desmame gentil, um desmame gradual. Reduzir o tempo, reduzir os horários em que a gente vai usar de fato, deixar, porque acaba que fica meio banalizado, né? Quando a criança chora, às vezes a família não tem condição de atender, de acolher aquele choro naquele momento, né? Que a gente não pode julgar isso também, porque cada um tem sua realidade, vai lá na chupeta. Então, se eu tô disposta a tirar a chupeta, eu preciso definir quando eu vou tirar, quando eu vou deixar, e ir substituindo esse aconchego por outros aconchegos e ser consistente com o nosso combinado. Um bebezinho de 8 meses é muito difícil você conversar com ele e explicar determinadas coisas. Mas assim, não é mais difícil do que uma criança maior que vai contra-argumentar. Entendi. Né? É complicado porque vai exigir muita atenção, muita presença. Né? Mas não é que deva desistir por isso, não. Eu já vi uma vez uma fono, eu até fiz um curso dela sobre atraso de fala, que a chupeta realmente ela tem um impacto bem negativo em relação à fala, atrasa mesmo, porque o momento que a criança vai se manifestar, a gente silencia com a chupeta. E fora que ela enfraquece a musculatura, que é a musculatura responsável pela fala. Então, uma das aulas dela, ela era falando sobre como retirar a chupeta. E aí ela falou, olha, não existe na literatura nada que nos guie em relação a isso. Eu vou falar para vocês como eu fiz com a minha filha, eu achei interessante. Ela falou que ela furou a chupeta, aí a chupeta vai perdendo o vácuo, né? Vai ficando diferente. Não dá aquele... Aí depois ela cortava um pedacinho. Depois cortava o outro. Até num determinado momento era só um fiapo de chupeta que sobrou. Não dava pra chupar mais. Não tinha sucção. Não tinha mais o que sugar. Tinha mais o que. Eu achei legal, porque assim... Eu acho que assim, ela tem que tirar, né? Ela entendeu que, bom, eu sou o adulto da relação, então eu vou resolver isso. Mas eu vou resolver isso de forma que a minha criança não sofra tanto. Eu achei ótimo. Furou, vai perder um pouco da graça, né? Mas aí o problema é que as pessoas me falam, ai, doutora, eu já fiz isso. Mas aí ele fica chorando, eu vou lá e compro outra. Pronto, reapresentou. Senão fala ele não assim, vai entender. Então... lembra que eu falei que tem que ser consistente? Tem que ser mesmo, né? Então a gente... E assim, a gente vai... Paciência, persistência... Isso. Né? E presença, os 3 P's. Isso. Paciência, presença e persistência. Gostei. E entender que, assim, vai criar uma frustração? É claro que vai. Mas faz parte da vida, né? A gente ter frustrações. Acolher aquela frustração. Isso. Um estresse não acolhido é um estresse tóxico. Exatamente. Um estresse acolhido, necessário, porque não é um estresse qualquer. Você não tá fazendo isso porque você quer que a criança não chupeta. Você tá fazendo isso porque você entendeu que isso é melhor pro seu filho. Então, você vai assumir que... E se você achar que esse não é o momento adequado, tá tudo bem também. É o que eu falo. Do ponto de vista da ciência, não deveria usar, mas a gente entende que usa, porque é muito difícil tudo. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar acolhedor também de não julgar tanto. Mas, você definiu que você vai... fazer... Eu vou te dizer, na minha época a gente largava a chupeta tarde, né? Ih, era muito tarde. E eu me lembro que a tática na minha família com Larguei 3... não, né? Eu acho que eu fui por aí. Eu ganhei. Isso foi muito rápido. Quando uma vez ela falou, essa chupeta tá suja de cocô. Eu peguei e joguei pela janela. A vizinha assim, me prometeu. Foi mais... A vizinha me prometeu um carrinho de boi. Aí você foi...
Se eu tirasse a chupeta. Aí você eu troquei a jogou chupeta fora, e ganhei o claro. carrinho cheio de Olha, boizinho. Olha. Ah, Ó, meu bonitinho, Deus, que né? bonitinho. Eu não teve nada disso, não. É, foi 3. Não Uns teve 3 isso, anos. não? Deve não. E Minha aquele mãe paninho, chegou- velho, que ficava assim, ó. Na A chupeta. naninha, Ih, né? a naninha. Nossa, só Opa, pode nem é lavar eterno. aquilo ali, Aqui, né? é. Pode nem Aquilo ali já lavar. era uma É bola, verdade, né? é Já não era verdade. mais Nossa, pano. Vai pano de rolando. bactéria. Exatamente. Pano de Assim, bactéria. aqui, ó, Meu bichinho Deus. da vida. Mas olha, Ficou magro por muito tempo. Era Era a bactéria do paninho. Agora eu descobri. Bactéria Agora do que paninho. Oh, meu Era a Deus. bactéria do paninho. Próxima, Bru. A Muito minha boa foi essa. tirada assim. Minha mãe falou assim, aqui, ó, nós vamos dar a sua chupeta pro Dr. Gui, que era meu pediatra, Aham. para ele dar para o Papai Noel, porque na cabeça da minha mãe e na minha, o meu pediatra era um ser superior que tinha contato com o Com Papai certeza, Noel, com né? certeza. Para dar pro Papai Noel, para ele dar para as criancinhas carentes, e aí ele vai trazer o seu presente. E eu pensando assim, em qual momento eu falei que eu queria dar alguma Chupeta em coisa em troca de chupeta. o quê? Qual foi Eu o nem momento? fui negociada. Eu nem fui consultada. Aí eu Exatamente. fiquei, ó, caladinha. Ah, porque Chega. Aí fiquei quietinha. Aí minha mãe achou que eu não ia lembrar disso, porque eles acham que a criança, né, é um não ser, tem memória, ó, não raciocínio. não tem memória, não tem Exatamente. raciocínio. Aí eu cheguei no pediatra, olhei pra ele e falei assim, escuta aqui, 3 anos, tá? Escuta aqui, eu não quero dar a minha chupeta pra Papai Noel nenhum, pra criança carente nenhuma, eu quero minha chupeta de volta. Onde você guardou? E comecei a procurar na gaveta dele. E ele não entendendo nada, né? Nada. Essa criança é louca. E a minha mãe, ela é doida, tadinha. Tipo assim, eu era a mais lúcida A mais lúcida de todas. daquele local, assim, né? E aí A depois... mãe tinha que ajudar o médico, né, doutor? Já foi. Já foi, não foi? O Já senhor já foi. deu. O senhor foi Já foi rápido. semana passada. A criança o senhor deu. precisava. Exatamente. A criança E hoje tá eu sou precisando. esse médico. Que as mães falam assim, aqui a doutora vai te dar uma injeção. Eu falei, eu não vou dar nada, não. Sua mãe que tá falando. É sua mãe que tá falando. Acho um absurdo. É. Usando o meu nome, E a o minha medo pessoa. que eu vou ter de ir lá naquela mulher que vai ficar falando que vai me dar injeção? Não Pois tinha é. isso, eu me lembro. Exatamente. Mas tem mãe que fazia Às isso. vezes me usam. Me usam, porque a doutora Mas Priscila sempre falou, usa não o sei o médico. quê. Olha, se Aí você eu, não ficar ai, quietinha, a tanto doutora trauma, vai te né, dar gente? uma injeção. Gente, fazia isso quando eu atendia criança, um psiquiatra, agora você imagina, né? Aí a criança ficava assim, aí eu falava assim, o que sua mãe disse? Você vai me dar injeção? Eu falei, detesto injeção. Sua mãe, olha, não sei, sua mãe tá com problema. Vamos entrar, porque Aqui não tem injeção, não não. tem injeção, não. Mãe, você confundiu. Me confundiu. Que coisa feia. Aí eu falava, vamos deixar sua mãe aí, que ela não tá bem, não. Não. É isso. Tá certo, a gente tem que lembrar Tadinho do nosso das- raciocínio de criança. Não é? Você. Quais são os possíveis problemas de saúde associados ao uso prolongado da mamadeira? Existem outras opções? Então, a mamadeira, né, ela entra como o que a gente chama de bico artificial. Quando o bebê ele mama no peito, ele faz um movimento que é bem, assim, complexo, mas que é um movimento que é muito bom para uma boa formação da Essa musculatura da face. toda. Uhum. Isso. E a mamadeira, ela leva a uma flacidez dessa musculatura, o oposto Entendi. que o leite, a amamentação ao seio faz. Então, o uso prolongado de mamadeira Vai Tá deixar associ- flácida a face Oh, meu agora. Deus. Não, mas não é uma flacidez do ponto de vista Uhum, estético. É funcional. Uhum. Então, assim, atrapalha um pouquinho a criança. Pode atrapalhar na fala, pode atrapalhar na alimentação, na mastigação. Não é que essa criança vai deixar de falar, tá? Não é que... Mas que vai é- retardar. E também não é necessariamente... Mas amanhã- Não, que tá tudo tranquilo. E não é que, assim, toda criança que usa mamadeira vai ter atraso de fala ou não vai Não. conseguir falar. Eu usei bastante mamadeira, estou aqui falando bastante. A beça, tá vendo? A beça, pois é. Graças a Deus. Né? Tomou Não café. tive nenhum atraso, tomava café, tudo que podia Tudo de errado. errado eu fiz, né? Mas do ponto de vista, né, de estudos e tudo mais, a gente evita porque é leva a uma respiração oral também, porque pela flacidez a boca tende a ficar Mais aberta. aberto. E aí isso pode levar a outros problemas respiratórios, né? Então, uma hipertrofia de adenoide, várias questões que atrapalham essa criança na respiração Que podem mesmo. atrapalhar, Que podem né? atrapalhar, exatamente. Mas é Tem que ter aquela muito coisa, cuidado de podendo- falar assim, pode sim. Pode Não atrapalhar, necessariamente então vai.
vale a pena fazer o certo. Isso. E a mamadeira em si, né, tem outros problemas. Por exemplo, o uso da mamadeira de madrugada. Porque muita gente acha que desmamando da mãe vai colocar a mamadeira, que seus problemas acabaram. Não é verdade. Você só trocou o peito por mamadeira. Agora, ao invés de tirar o peito para fora, você tem que ir lá preparar leite, ferver a água, misturar no pozinho, tudo, esperar esfriar para dar. E aí, isso acaba prolongando os despertares noturnos, de certa forma, a partir de uma certa idade, né? Porque até uma certa idade é normal mamar de madrugada, seja peito ou mamadeira. E aumenta o risco de cárie e pode também, o ato de mamar mamadeira deitado pode aumentar o risco de otite. Peito não, peito pode mamar deitado, mamadeira não. Infecção de ouvido. Por causa da movimentação que você faz da musculatura, pode levar. Interessante. Secreção. Interessante. Não sabia, que bacana. Próximo. Aí existem outras opções. A gente pode, desde o nascimento, ensinar a criança a tomar no copinho aberto. É claro que não vai tomar igual a gente, né? O bebezinho, ele apoia a boquinha e ele vai lambendo. Você vai trazendo o líquido até aqui e ele vem lambendo. Tem colherzinha, colher dosadora, que é como se fosse uma mamadeira, só que a interface é de colher. Existem copos de transição que parecem mamadeira, mas eles são mais rígidos. Todos eles têm o seu ponto negativo, é claro. Exceto o copo aberto, que o copo aberto, ele... Tudo bem. Tem confusão de fluxo, né? Porque vem um fluxo mais rápido do que o fluxo do peito, que vem impulsos, né? Mas tudo vai ter algum custo. Mas do ponto de vista de formação orofacial é melhor. Tem outros, isso. Mas devagarzinho. Devagarzinho, isso. Tem que treinar, vai assim. afogar a criança, não é né? tão... a gente fala como se fosse tudo muito simples, assim, mas eu sei que no fundo não é. Tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Você pensa assim, muitas famílias que eu acompanho, eu trago todas essas informações. Tem a possibilidade de ser no copo, não sei o quê. E às vezes a família acaba indo pra mamadeira, mesmo sabendo que não é o melhor e tudo. Entendi. É porque essa família quer o pior pro seu bebê? De forma alguma. É porque é muito difícil. Você tem que coordenar toda a sua rede de apoio também. A avó tem que estar disposta a dar o copinho. A escola tem que estar disposta a dar o copinho. Hoje, felizmente, tem muitas escolas que topam. Tem muitas avós que vão nas consultas e eu acho isso incrível, porque aí eu posso ensinar. Né, elas treinam com uma certa antecedência. Então, elas ficam tranquilas. Agora, se a família não fica tranquila, também nós vamos ficar brigando com todo mundo, brigando com toda a rede de apoio. Os amores possíveis, né? Isso. Não é o perfeito, né? Isso. É o que dá Escolha pra as ser suas feito. batalhas. Exatamente. Né? Oi, queridos, aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Teremos a presença da maravilhosa Kátia Damasceno, especialista em educação sexual. Kátia é conhecida por seu trabalho transformador, desmistificando tabus e promovendo autoconhecimento e autoestima. Sua energia e carisma prometem uma noite inesquecível e repleta de interação. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo. E venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.